Boa noite. É uma bênção estarmos reunidos para adorar e glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Graças a Deus, hoje pela manhã, na nossa assembleia, nós tivemos 8 novos membros na igreja, graças a Deus, e ficamos muito felizes porque cada vez mais irmãos têm chegado aqui, alguns crido, arrependidos dos seus pecados, crido no Senhor Jesus, e outros buscando uma igreja para poder congregar e adorar o Senhor. Nós temos estudado a Epístola de Paulo aos Romanos, e no texto que temos observado, já em Romanos capítulo 15, já no final da epístola, estamos estudando sobre missões. Estamos estudando o método missionário do apóstolo Paulo. Isso serve de modelo para todos nós, obviamente, para a igreja, e serve também de ensino para compreendermos que missões é algo essencial à Igreja do Senhor Jesus. Missões não é algo acessório, secundário, somente um departamento. Tem, obviamente, o departamento de missões, mas não quer dizer que é só quem é do departamento que deve respirar esse ministério ou viver nesse ministério. A obra missionária, ela é para toda a igreja. Uma igreja saudável, ela tem que viver a obra missionária. Crentes saudáveis têm que pregar o evangelho, têm que investir em missionários, têm que se sentir responsáveis pela obra missionária. Chegar na igreja, sentar e só receber, isso não faz de você um crente saudável. Pode até fazer de você um crente egoísta. Então, abra sua mente para isso. Nós não somos só daqueles que recebem, nós somos aqueles que servem. Aqueles que foram chamados das trevas do pecado pelo Senhor Jesus Cristo, foram chamados para servir. E aqui é o desafio, que todos nós estejamos servindo em algum ministério desta igreja. Pode ser dentro das paredes, fora dessas paredes, mas o importante é que você sirva ao Senhor no ministério que o Senhor lhe deu. A igreja investe no missionário que conhece. Essa é a ideia principal desses versículos, Romanos 15, do verso 14 ao verso 22. A igreja, ela investe no missionário que conhece. Paulo estava se fazendo conhecido à igreja de Roma. Pense na estrutura dessa carta. É uma carta grande, mas é uma carta. Era para ser lido de uma vez só. Nós estamos há meses lendo essa carta, um pouquinho toda semana. Primeiro, Paulo fala-se de missões no início da carta, mas logo ele fala do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Somos completamente depravados, pecadores, perdidos, precisamos de salvação, gentios ou judeus. Essa salvação está em Jesus, justificação pela fé, que nos reconcilia com Deus. O Espírito Santo nos capacita a viver uma vida de santidade, entendendo o evangelho e o que é essa santificação. Agora Paulo vai para a prática. A partir do capítulo 12 até aqui é só amor. O que é a prática do evangelho do Senhor Jesus Cristo? É amor. Amar os irmãos na igreja, amar os inimigos, amar os líderes e administradores. Na época, o Império Romano era o governo, digamos assim, imperial, que era inimigo da igreja, mas tinha que amar, tinha que respeitar, amar os irmãos mais fracos na fé, os irmãos mais fortes na fé, uns estarem amando os outros. E então, o que é que falta? Ele vem com outra parte prática que tem a ver com amor, que é exatamente a obra missionária. Agora que vocês entenderam a teologia, o evangelho, e entenderam isso na prática, que é o amor, agora vamos investir na obra missionária. E é o que o apóstolo está fazendo aqui, nesses versículos, chamando a igreja de Roma a estar engajada na obra de missões. Percebe como tudo está interligado? E essa epístola, essa mensagem da epístola aos Romanos, ela é repetida em toda a Escritura. A ideia do conhecimento de Deus, do que Jesus fez por nós, a nossa incapacidade de salvação, a nossa perdição completa, está na Escritura. A chegada do Salvador para servirmos nesta obra que se torna cada vez maior e mais abrangente no que nós chamamos de obra missionária. Então, nós temos que ter isso em mente. Quando o crente procura uma igreja
só para satisfazer as suas necessidades espirituais, emocionais e de outra ordem, ele vai se tornando um crente egoísta. E a igreja pode muitas vezes sofrer por conta disso, porque a igreja somos cada um de nós. Então, óbvio que nós temos as nossas questões, temos os nossos sofrimentos, temos certas metas de vida, quer sejam espirituais, profissionais ou de outra ordem. No entanto, a meta da obra de Deus, ela tem que ser muito real e presente nas nossas vidas. Nós devemos estar orando para que outros venham a crer no Senhor Jesus Cristo, para que o Senhor seja glorificado. Não estamos aqui pensando em glória humana, né? Nós não queremos glória aqui, nós queremos que o Senhor seja glorificado. E graças a Deus, abrindo aqui o parênteses, pelo Ministério ONCE, que foi apresentado aqui, que é uma bênção, e que realmente é um ministério, não deixa de ser um ministério missionário, levar o evangelho para as crianças. O ONCE tem 2 eixos, evangelismo e discipulado. Enquanto ensina os textos da Escritura, está evangelizando e está discipulando, para que as crianças cresçam de modo saudável. Ainda é pouco. Aí tem a escola bíblica dominical, mas ainda é pouco. E tem o culto à noite para as crianças, mas ainda é muito pouco. Se você contar na semana, são 3 momentos. Quantos momentos uma criança passa na escola, por exemplo, não é? Então, são 5 dias, várias horas, e na igreja o tempo é bem reduzido. No entanto, tem que se aproveitar do máximo possível para que as crianças compreendam a Escritura e, obviamente, nos lares, seus pais vão estar ensinando, corrigindo o que a escola ensina, que a escola, nós sabemos, não é perfeita, nenhuma escola, sempre vão vir ensinos estranhos, e aí é que o pai tem que chegar e mostrar, isso aqui é pecado, isso aqui o seu professor não acerta sempre, e acerta até muito pouco. Então, eu, seu pai, estou lhe dando essa instrução da palavra de Deus, que é a verdade. Isso sendo feito diariamente na cabeça da criança, ela vai compreender que a palavra de Deus é superior ao livro de biologia, ao livro de história e às outras disciplinas. E ele vai aprender a distinguir, né, o que não é de Deus e o que é de Deus. Se isso for feito consistentemente, desde das idades da infância até chegar na adolescência, a criança é educada nesse sentido. Repetição, consistência, Bíblia, isso vai fortalecendo a criança e, obviamente, Deus agindo, porque se não for o Senhor, nós não temos condição de fazer só. Mas isso também tem a ver com a obra missionária. No entanto, nós queremos focar no que Paulo está fazendo com a igreja de Roma. A igreja investe no missionário que conhece. Último domingo, nós meditamos sobre o missionário conquista a igreja para fazer missões. Cada missionário que vem aqui no mês de julho, vamos ter visita de novos missionários aqui. Cada missionário que vem dar o seu relatório, ele vem para cativar a igreja, conquistar a igreja, para que a igreja se anime a investir na obra missionária, investir para que o evangelho chegue a outras localidades. Ele não vem só para preencher um espaço, pelo contrário, né? Ele até, o missionário quando vem, coitado, ele tem 10 minutos para apresentar o relatório, porque tem outras áreas do culto, mas ele quer cativar a igreja, conquistar a igreja, para que a igreja invista na obra missionária, em oração, contribuição e indo. Recentemente, a igreja investiu em 2 seminaristas, já se formaram, estão aí para ter ministério, e hoje a igreja tem investido em mais 2 seminaristas, né? O Bruno Quinto, que está aqui conosco, e o Rony, que está lá no Cariri com sua esposa, que também a igreja investe para que ele sirva ou como pastor, como missionário, em outra parte, ou do estado ou do mundo. O missionário conquista a igreja para fazer discípulos. Olha o verso 14, Romanos 15, verso 14. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi otorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Então, veja que o apóstolo aqui,
ele repete essas verdades, não só do evangelho, mas do investimento na obra missionária. E por que ele repete isso? Ele traz de novo a memória, repetir, porque é importante. Então, já tivemos conferência missionária, já falamos sobre missões outra vez, mas é importante. Tem que martelar isso no nosso coração. Somos muito egoístas, olhamos somente para nós e esquecemos daqueles que estão perdidos nos seus pecados. Lembre-se do que o Senhor Jesus falou, que veio buscar o que estava perdido. O que é a igreja, senão a continuação do ministério de Jesus? Buscar o que está perdido. Nós temos que buscar o que está perdido. A nossa igreja ela pode cair num erro gravíssimo se nós olharmos só para as nossas alegrias, festas, congratulações, retiros. Irmãos, Deus tem nos abençoado ricamente. E nós podemos, se não tomarmos cuidado, perder o privilégio de servir na obra missionária do Senhor Jesus Cristo. Mas a segunda verdade desse texto é que o missionário dá glórias a Deus pelo sucesso da obra. Essa é a segunda verdade que nós não vimos no último domingo, que trouxemos esse estudo, essa meditação, mas vamos começar hoje lendo o verso 16 de novo. Para que eu seja ministro de Cristo, Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. O missionário dá glórias a Deus pelo sucesso da obra. E aqui o apóstolo ele vai destacar o seu ministério. Ele é ministro de Cristo. Essa palavra ministro, ela não é a palavra comum usada diáconos. Ela é outro termo grego chamado leiturgos, que é o termo de onde vem liturgia, que se refere aqui a você apresentar um serviço público. É um termo utilizado para o sacerdote. Paulo está dizendo que ele, como missionário, é um sacerdote. Sabemos que na Nova Aliança, todo crente é um sacerdote. Mas ele amplia essa ideia para mostrar que a obra de um missionário é um sacerdócio e que tudo que é feito na obra missionária é como o sacerdócio que era feito no Antigo Testamento. Não é igual, mas ele faz as devidas comparações, quando ele diz que a oferta dele seja aceitável. Essa oferta de Paulo a Deus é a própria igreja que ele planta. Então, quando o missionário planta uma igreja ali no local, essa é a oferta de Paulo a Deus. Nós não plantamos igrejas ainda, mas quando ofertamos recurso financeiro, dinheiro para os missionários, isso não é só uma esmola que você está dando. Né? Tira esse conceito da sua cabeça. Estou ajudando o missionário, também não é uma ajuda, certo? Tira isso da sua cabeça. E qual é o que é essa oferta? Isso é um investimento no reino de Deus. Entende? Olha a diferença. Isso é uma oferta, um sacrifício que é feito ao Senhor, como os sacrifícios do Antigo Testamento. Então, nós não estamos ofertando ao missionário como se fizéssemos um favor para o missionário, como se fizéssemos um favor para Deus ou para a obra do Senhor. Lembre-se disso, a obra do Senhor não precisa de nós. Ah, mas então por que você está falando tudo isso? Se a obra de Deus não precisa de mim? Porque Deus é soberano e ele vai realizar a obra dele. Se você não quiser participar, Deus vai realizar a obra dele. Só que, obviamente, participar desta obra do Senhor é um privilégio, é uma graça, é uma maravilha, e quem não participa está perdendo. É um privilégio podermos investir na vida dos missionários, como Paulo está colocando aqui. Então, ser ministro de Cristo Jesus significa que ele é um sacerdote que apresenta um serviço público a Deus, que a obra dele de pregar o evangelho é uma oferta que ele apresenta diante do Senhor. E ele é um missionário especializado entre os gentios, aqueles que não são judeus. Outros textos, Paulo apresenta a mesma ideia, como em Gálatas 2, verso 9. Olha aí na sua Bíblia, Gálatas 2, verso 9, quando o apóstolo diz: e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Eles
Quem? Tiago, Cefas e João, Tiago, Pedro e João, foram para a circuncisão. O que significa isso? Foram levar o evangelho entre os judeus. E Paulo e Barnabé foram levar o evangelho para aqueles que não eram judeus. Então, duas equipes para dois grandes públicos para plantar igrejas ali. Paulo também fala a mesma ideia em Efésios capítulo 3, verso 1, que diz assim: por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Então, essa dispensação da graça de Deus confiada a Paulo é o ministério de pregar o evangelho aos gentios. É uma graça. É uma graça que Deus deu ao apóstolo. Hoje, não tem muito essa divisão de pregar aos gentios e aos judeus na era moderna em que nós vivemos. Temos que pregar a todas as nações. A nossa igreja, embora ela esteja situada na cidade de Fortaleza, ela tem que ter braços em várias outras partes. E isso depende muito da própria igreja. Não é uma coisa que eu faço sozinho, nem outro pastor, nem a liderança da igreja sozinha, mas é algo que a igreja tem que querer fazer toda. Ela tem que ter um coração missionário, ela tem que amar os povos perdidos, ela tem que entender que isso é a extensão do ministério de Jesus. E Paulo está cativando a igreja de Roma a fazer isso. Ele falou da doutrina do evangelho, ele explicou sobre o amor para com o próximo em várias situações, e agora ele entra numa parte que envolve amor também, claro, que é a obra missionária. Veja então outra parte de Romanos 15, 16, volta lá para Romanos 15, 16, outra parte diz assim: de modo que a oferta deles seja aceitável. O apóstolo tem que fazer com que a oferta da igreja seja aceitável a Deus, eles mesmos, aquela igreja, seja uma oferta aceitável a Deus. Nós temos que ser uma oferta que agrada ao Senhor, nossas vidas, nossas finanças, para que o Senhor se alegre de nós. E, obviamente, nosso investimento de oração, financeiro e de vida na obra missionária. Temos muitos relatórios missionários, né? Recebemos vários relatórios, toda a igreja, eu acredito que recebe e escuta esses relatórios. Quando você escuta um relatório desse, o que é que você imagina, o que é que você pensa? Você entende que isso é sua responsabilidade? Se você não entende, passe a entender. É sua responsabilidade. Se você é membro desta igreja, da Igreja Batista Manancial, se você é crente em Jesus, não sou membro, mas é crente em Jesus, é sua responsabilidade a vida dos missionários. Estarmos orando por eles, investindo na vida deles, porque esta é a obra de Jesus Cristo. Esta não é a minha obra, não sou o dono desta obra, mas é o Senhor Jesus. E a igreja tem que comprar essa ideia, porque é a Bíblia, é a vontade de Deus. Não podemos viver de modo diferente. Várias expressões, então, aqui nesse texto de Romanos 15, 16, nos mostra a ideia de uma linguagem sacerdotal. Já falamos do termo ministro, leiturgos, o termo sagrado, né? Anunciar o evangelho é sagrado, é sacro, é santo. A ideia de oferta, que já mencionamos, e ela tem que ser uma oferta santificada, purificada, que agrade ao Senhor. Esse pensamento, levar o evangelho da obra missionária para os gentios, para os perdidos, não é novo. Isso vem desde o Antigo Testamento. Às vezes nós lemos os evangelhos achando que isso é novo. Os gentios entrando na igreja, esse é o mistério. Não. Os gentios sempre foram convidados, desde o Antigo Testamento, a participar do povo de Israel. Sempre. Isaías 66, verso 20, por exemplo, trarão todos os vossos irmãos, dentre todas as nações, por oferta ao Senhor. Isaías 66, 20. Então, todos os irmãos crentes das nações, de todos os povos, serão oferta ao Senhor, que é o que Paulo está dizendo aqui em Romanos 15, 16. Ele apresentando as igrejas que planta, os crentes como oferta a Deus. E o verso, é claro que Isaías 66, 20 é profético, aponta lá para frente, mas era o entendimento que os profetas ensinavam no Antigo Testamento, que as nações tinham que ver o exemplo de Israel no Antigo Testamento, tinham que se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus.
nem sempre Israel, na maioria das vezes, Israel não deu um exemplo, um bom testemunho, um bom exemplo, não pregou a salvação do Senhor como devia, no entanto, Deus certamente salvou muitos dos gentios ali na velha aliança. Continuando a lei, Isaías 66, 20. De novo, trarão todos os vossos irmãos, dentre todas as nações, por oferta ao Senhor, sobre cavalos, em liteiras e sobre mulas e dromedários, ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas de manjares em vasos puros à casa do Senhor. Percebe? Então, os gentios, as nações convertidas vindo ao Senhor, é como eu levar uma oferta lá no templo de adoração a Deus, uma oferta de manjares, de gratidão pelo que Deus me deu na colheita ou em outros momentos. Tem a mesma ideia de levar os convertidos a Deus como oferta. Se Deus lhe usar para pregar o evangelho para um pecador perdido, e esse se converter, essa é a sua oferta a Deus. Entende? Você está ofertando aquele que você ganhou para o Senhor Jesus Cristo a Deus, que é o que Paulo está fazendo aqui como missionário. Entende? Aqueles que ele pregou, as igrejas que ele plantou, ofertas ao Senhor. Então, nós podemos ofertar a Deus dessa forma também. E Paulo, um grande missionário, um homem de Deus, muito provado, muito perseguido, mas se manteve firme. Ele disse várias vezes que a coroa dele era aqueles que ele tinha levado a Cristo. E isso pode ser motivo, até essas coisas boas, podem ser motivo de pecado, por incrível que pareça. Nós podemos nos vangloriar de servir a Deus e podemos até servir bem a Deus e nos vangloriar disso e trazer essa glória para nós, que é um grande pecado. Então veja, nós somos tão pecadores, que mesmo convertidos, salvos em Jesus, pregadores do evangelho, investindo na obra missionária, fazendo discipulado, nós podemos nos arrogar e dizer, fui eu. Vendo esse convertido aí, fui eu que preguei para ele. Está vendo esse crente sadio aqui? Fui eu que discipulei. Está vendo esse homem de Deus aqui? Foi para a obra missionária? Fui eu que trabalhei na vida dele. Quando eu falo assim, tem que ter muito cuidado, porque esse fui eu pode trazer a glória para mim. Pode ser que no seu coração realmente você não está pensando nisso. Amém, graças a Deus. Mas o limite é muito tênue. E por conta disso, olha o que Paulo diz em Romanos 15, 17. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus, nas coisas concernentes a Deus. Eu tenho motivo de me gloriar, mas em Cristo Jesus, porque foi Jesus Cristo que me usou para fazer essa obra. E nas coisas concernentes a Deus. Ou seja, eu não tenho que me gloriar de nada nessa terra, porque eu sei que o que eu fiz aqui foi Jesus Cristo que operou através de mim. Nesse sentido, eu me glorio em Cristo Jesus. Não me glorio de eu ser um missionário, Paulo falando aqui, ou de eu ter conseguido tudo sozinho. Ele sabe muito bem que não foi ele. Em um certo sentido humano prático, sim, mas o Senhor estava por trás, o Espírito Santo estava por trás, mas o Senhor estava por trás, o Espírito Santo estava por trás. Só se converteu quem Deus quis que se convertesse. As igrejas plantadas só foram edificadas porque Deus quis que fossem edificadas. Paulo foi um mero instrumento para a glória de Deus, como nós também somos, meros instrumentos para a glória de Deus. E devemos nos policiar, todos nós crentes em Jesus, porque até um serviço pequeno que eu venha fazer na obra de Deus, eu posso querer me vangloriar desse serviço. O missionário deixa muito claro, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus. Essa é a diferença de uma igreja bíblica para uma igreja humanista. A igreja humanista, ela prega o evangelho, ela tem o evangelho, ela tem até a obra missionária, mas o centro daquela igreja é o ser humano. Ela prega o evangelho, não para a glória de Deus, mas para salvar o homem. Espero que você esteja entendendo isso que eu estou dizendo. E não é não, a gente não prega o evangelho para salvar o homem perdido? Sim, mas isso é secundário.
Qual é o motivo primário de pregarmos o evangelho? É a glória de Deus. Se você prega o evangelho só pensando na salvação do homem pecador, esse ensino está torto. Eu prego o evangelho porque o nome de Deus, ele tem que ser espalhado pelo mundo, espalhado pela sociedade. Nós temos que falar de Deus, o quanto ele é bom, o quanto ele é maravilhoso, e que só o Senhor Jesus Cristo salva para a glória de Deus. E o Senhor salva quem ele quer. Essa é a dinâmica bíblica, nós entendemos dentro da palavra de Deus. Então, quando o centro é o homem e as pessoas se gloriam do que fazem dentro da igreja e retiram essa glória de Deus, essa igreja, embora tenha Bíblia, tenha até um investimento missionário, tenha muitas atividades que envolvam o estudo da Bíblia, ela pode estar sendo uma igreja minada pelo humanismo, centrada no homem. Então, é muito importante apontar para a direção correta, e é o que Paulo está fazendo aqui. O motivo dele se gloriar não é nele, não é na obra dele, mas é em Cristo Jesus. Isso deve se expandir a toda a nossa vida. Você é um bom profissional? Amém. Foi Deus. Glorie-se no Senhor. Se você é um bom pai, uma boa mãe, amém. Foi Deus. Glorie-se no Senhor. Foi a graça de Deus na sua vida. Eu não tenho condição de ser um bom pai por mim mesmo. Aprendi isso desde cedo. E nem tenho condição de ser um bom esposo por mim mesmo. Também aprendi bem cedo. É o Senhor que age em nós. No momento que vem à minha mente, meu filho é fiel a Deus, minha filha é fiel a Deus, porque eu sou um bom pai, pronto. O negócio já está se perdendo. Ou está perdido. Parece até bom, mas está perdido. Foi o Senhor Jesus. Foi a graça do Senhor Jesus. Mesmo eu me esforçando para ser o melhor pai, foi o Senhor Jesus que agiu na vida dos meus filhos. Mesmo eu me esforçando para ser o melhor esposo, se está dando certo, foi o Senhor Jesus que agiu na vida da minha família, como na sua também. Não retiremos a glória que é do Senhor. Nós devemos nos esforçar e nos empenhar, seguindo o ensino da Bíblia, é claro, porque Deus mandou que fizéssemos assim. Mas os resultados não é porque nós somos bons. Os resultados vêm por causa da graça de Deus. Da mesma forma que a salvação veio por causa da graça de Deus. E no final das contas nos gloriamos em Cristo Jesus, que agiu na nossa vida, agiu na nossa família, e nós podemos louvar a Deus em tudo. Tem um salmo que nos ajuda a entender isso. É o Salmo 115, verso 1. Olha o que diz o Salmo 115, verso 1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Por que diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem, e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. Então, aplicando isso para nós hoje, Igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja confia no Senhor. Confiar em Deus implica dar glórias ao Senhor. Tudo que aconteceu de bom na vida, na sua vida, tudo que você tem, todas as coisas maravilhosas, não tenha dúvida, foi Deus. E alguns problemas e situações complexas, foi o meu pecado. Eu escolhi errado. Eu pequei e trouxe problemas para a minha própria vida. Mas quando vem coisas boas, certamente foi a graça do Senhor nas nossas vidas. E Paulo fala disso várias vezes, que devemos nos gloriar em Cristo Jesus. Paulo, no Novo Testamento, em várias epístolas, chama esse tema. Por quê? Porque essa é a nossa alegria. Aqueles que não são crentes se gloriam na sua profissão. Aqueles que não são crentes se gloriam nos seus recursos financeiros. Ou se gloriam talvez na sua própria estética, ou em outras coisas.
Nós, crentes em Jesus, nos gloriamos em Jesus. Ele é a nossa glória. Ele é a nossa riqueza. Ele é o nosso objetivo de vida. Jesus Cristo é que nos traz aquela ideia de realização, de alegria e de felicidade. Nos completa, é o Senhor Jesus. Olha Filipenses 3, verso 3. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Nos gloriamos em Cristo é contrário a gloriar-se na carne. Gloriar-se em Cristo é contrário a confiar na carne. Então, se eu me glorio em Cristo Jesus, Jesus é a minha alegria, a minha felicidade. Se eu sou um crente no Senhor Jesus, não preciso de mais nada. Jesus é suficiente na minha vida. Se você é crente em Jesus e está procurando outra coisa para te deixar feliz ou te realizar, algo está esquisito. Por exemplo, no casamento. O casamento é uma bênção de Deus, mas se eu quiser me realizar como ser humano no meu casamento, eu já estou pendendo para a carne. Como assim? Eu me realizo em Cristo Jesus. Eu me glorio em Cristo Jesus. Ele é a minha alegria. E aí eu contagio o meu casamento com a alegria que vem do Senhor Jesus Cristo. É assim que funciona. E aí temos força e energia para viver o amor sacrificial. Mas Jesus Cristo, ele tem que ser a minha glória, a minha alegria, o meu fundamento, quem eu busco na minha vida, aquela pessoa que vai representar o meu sucesso, a minha felicidade. Então, eu sou uma pessoa bem-sucedida? Você pode pensar. Sou uma pessoa bem-sucedida? Resposta, claro. Mas por quê? Porque eu creio no Senhor Jesus Cristo. Isso me faz bem-sucedido. Isso é ser bem-sucedido aos olhos de Deus. Temos que começar ou ampliar a nossa ótica na vida terrena. Jesus é a nossa glória. Só para deixar claro, o termo glória vem de uma raiz hebraica que significa ser pesado. O que é pesado na minha vida? O que é que eu atribuo mais peso e mais valor? É isso que Paulo está dizendo. O Senhor Jesus Cristo. Entende? Então, o nosso valor não está na nossa profissão. O nosso valor não está nos nossos bens. O nosso valor não está na nossa vida em si. O nosso valor está em conhecer o Senhor Jesus Cristo. Isso é a vida eterna. Isso nós recebemos. Então, já somos bem-sucedidos e felizes. Agora temos que aprender a nos dedicar mais e mais ao nosso Senhor. Paulo fala disso também em 1 Coríntios 1, verso 30. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Isso está em todo o Novo Testamento. Não vou ler todos os textos que eu separei aqui, mas só para você entender. Temos que nos gloriar em Deus. Então, se você se gloria em outra coisa, você está um crente humanista. Você está pendendo para um pecado gravíssimo, que muitas vezes não consideramos um pecado tão grave, mas é gravíssimo, porque ele é fundamental na vida do crente. Por isso que Paulo diz, de tudo que eu fiz, das igrejas que plantei, dos homens que entreguei como oferta ao Senhor, eu me glorio em Cristo Jesus, porque foi Jesus que operou tudo isso na minha vida. Olha então Romanos 15, 18. Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obra. Ele não vai falar de outra coisa, senão a ação de Jesus. Ele não vai falar da inteligência dele, da estratégia dele, da capacidade dele, isso não importa. Importa que Cristo Jesus usou o apóstolo para levar muitos a Cristo, conduzir gentios à obediência. Obediência aqui tem a ver com conversão, salvação, obedecer o chamado de Deus. Essa é a ideia e, obviamente, também de uma vida de santificação. Olha então, Romanos 15, 19. Por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico, tenham divulgado o Evangelho de Cristo. Veja por que Paulo preparou todo o cenário aqui, dizendo que ele se gloria em Cristo.
porque a obra do apóstolo, ela foi poderosa em sinais e prodígios. Paulo fez muitos sinais miraculosos. Por exemplo, cegou o falso profeta Bar Jesus, lá na cidade de Pafos. Ele cegou o homem. Curou um coxo em Listra. Quando esteve em Éfeso, fez milagres extraordinários à vista de todos. Ressuscitou Eutico, aquele jovem que dormiu no culto. Cuidado, dormir no culto, você pode morrer. E eu não tenho o poder de ressuscitar. Morreu, não vou dizer lascou-se, porque enfim vai para o céu. Você é crente, né? Mas eu não posso ressuscitar. Posso até orar, mas não tenho esse poder aqui. Curou doentes na ilha de Malta, depois do naufrágio. Paulo fez muitos sinais, poderosos sinais, e ele poderia se vangloriar, se ensoberbecer. Irmãos, na nossa época, muitos pseudo-apóstolos, falsos apóstolos, fizeram muito menos do que isso aqui e já se consideram grandes apóstolos. E sabe qual é o pior? O povo segue. O povo segue, porque é um ensino mentiroso, é um ensino que afaga o ego. Não é o evangelho do Senhor Jesus que confronta a nossa natureza de pecado. Não é essa mensagem da Bíblia, genuína, simples. O que eu estou falando aqui, você lendo sua Bíblia, você compreende. Você tem a sua Bíblia para investigar. O evangelho que eles ensinam é outro. Negócio esquisito. Negócio da teologia da prosperidade. E eles se tornam grandes apóstolos. Por isso que Paulo diz, eu me glorio em Cristo Jesus. Fez todos esses milagres, todas essas obras, plantou várias igrejas, mas ele se gloria no Senhor Jesus. Quando fizermos alguma coisa para o Senhor nesta igreja, dentro das paredes ou fora dessas paredes, não se esqueça disso. Foi o Senhor quem lhe usou. A glória é de Deus. Não roube a glória do Senhor. Isso é idolatria. Você está se adorando quando você rouba a glória de Deus. Até no evangelismo de uma pessoa. Eu posso evangelizar alguém e eu cair nesse erro de trazer para mim a glória que é devida ao Senhor. Preguei o evangelho, fulano se converteu, foi Deus que converteu. Eu não fiz nada. Só transmiti a mensagem. Ele podia ter lido um folheto e ter se convertido. Ele podia ter ouvido o Cid Moreira ler os Salmos e ter se convertido. Ele podia, de qualquer forma, ele podia ter lido a Escritura sozinho e ter se convertido. Então, nós somos meros instrumentos, não roubemos a glória de Deus. Agora, por outro lado, nós devemos ficar felizes, como Paulo ficou. Me glorio em Cristo Jesus. Me alegro porque Jesus me usou. Aí é legítimo. O Senhor me usou, mas foi Deus. A glória é toda do Senhor, o poder é todo de Deus. E é o que Paulo está querendo dizer aqui. Ele que é um missionário. Missionário dá glórias a Deus pelo sucesso da obra. Então, quando os missionários vêm aqui, a gente percebe isso. Eles estão apresentando o que Deus fez através da vida deles, nas várias localidades em que eles estão pregando. Alguns missionários mais sofridos, muitas vezes até tristes, porque estão anos pregando e ninguém se converteu. Mas é a vida, é assim, tem missionário que passa anos pregando e não tem ninguém que se converte ali. Ele está pregando errado? Não. Talvez Deus não tenha convertidos naquele local, ou ainda não chegou o tempo da colheita. É o tempo de semear, depois vem o tempo da colheita. Mas o missionário dá glórias a Deus pelo sucesso da obra. Ele entende que a obra é do Senhor. E por fim, o último ensino nesse texto é que o missionário edifica a igreja onde não há. E essa é uma lógica muito interessante dentro da Escritura. A igreja tem que se expandir onde não existe igreja. Agora, óbvio, tem muitas igrejas espalhadas aí pelo nosso país e muitas que se dizem igrejas não são igrejas. Então, nós temos que sempre procurar locais onde não tem uma igreja boa, onde não tem uma igreja saudável, e ali plantar uma igreja, enviar um missionário e sustentar a obra ali. Voltando para Romanos capítulo 15, verso 19, olha o final desse texto, Romanos 15, 19. De maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico tenham divulgado o evangelho de Cristo. Aqui é uma grande área que um missionário hoje não dá de conta. Também a população aumentou enormemente, tudo mudou, é claro, mas
não deixa de Paulo ter feito uma grande obra ali durante um tempo aproximado de 15 anos. Nas suas 3 viagens missionárias, ele foi de Jerusalém até o Ilírico, divulgando o evangelho. O que é que Paulo quer com esse versículo? Quer mostrar à igreja de Roma: olha, essa é a obra que eu fiz, que Jesus fez através de mim, e eu quero chegar na Espanha. Me ajudem. É a mesma coisa que os missionários vêm fazer aqui. Eles apresentam a obra que Deus já tem feito através deles, e eles dizem para a igreja: igreja, me ajude, porque eu tenho que chegar naquele lugar, eu tenho que pregar para mais pessoas, eu preciso da igreja. E nós, como igreja, temos que ter essa mentalidade, investir na vida do missionário. O circuito aqui de Paulo foi Jerusalém, Antioquia da Síria, as províncias da Ásia Menor, atravessou o Mar Egeu, foi a Macedônia, ao sul da Acaia, e novamente atravessa o Mar Egeu a Éfeso, Antioquia e Jerusalém. Ele percorreu toda essa área. Se tivesse o mapa, teria sido bem melhor, mas só para você visualizar, se você tem um mapa aí na sua mente, o Ilírico, essa região que Paulo fala, o Ilírico é a Albânia, a Bósnia, Croácia, antiga Iugoslávia e uma região entre a Itália e a Grécia. Então é uma grande faixa de terra que o apóstolo pregou o evangelho ali. Ele tinha uma bicicleta, devia ter um animal que ele, obviamente cansado, ia no animal, mas de modo geral era muito difícil e muito sacrificado. E o verso 20, Romanos 15, 20, esforçando-me deste modo por pregar o evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Tem um elemento muito particular daquele período aqui. Por que Paulo ele pregava o evangelho onde Cristo não fora anunciado ainda? Primeiro, porque era a expansão do cristianismo, o evangelho estava se expandindo ali. Segundo, como apóstolo, os apóstolos tinham um ministério de lançar as bases da igreja. Então, ele estava lançando as bases. Pedro e a turma da circuncisão por um lado, e Paulo e a turma dos gentios por outro lado. Então, eles lançavam bases para as igrejas se desenvolverem, o ensino, né, consolidando as igrejas ali. Então, ele não queria trabalhar onde, por exemplo, Barnabé estava trabalhando. Barnabé já estava ali plantando. Então, ele ia para um local onde não havia nada. Hoje, o cenário mudou, como eu já falei. Nós temos muitas igrejas. Tem igrejas boas, saudáveis, que não são batista regular, e existe, isso é importante destacar, e tem as igrejas batistas regulares. Mas tem muitas igrejas que nem têm denominação, que se dizem igrejas e não estão nem perto de ser uma igreja, e que estão muito perdidas mesmo. Né? A gente nem sabe se são igreja, é um negócio assim maluco. Quando algumas pessoas que saem dessas igrejas e vêm para a nossa, eles acham estranho a nossa forma de adorar a Deus. Alguns ficam até assim muito felizes, porque encontraram uma igreja. Porque está se acabando. Igrejas comprometidas com a Escritura estão se acabando. Não digo isso para a nossa glória, não. Né? Na verdade, nós estamos lutando e buscando conhecer mais de Deus e confrontando os nossos próprios pecados. Somos pecadores e temos falhas, mas igrejas que estudam a Escritura e que procuram viver em oração, investir na obra missionária e dar glórias a Deus, está se acabando. Então nós temos, como crentes em Jesus, todos aqui e os que não puderam vir, temos que nos fazer presentes para que a igreja continue firme, bíblica, sólida, uma igreja que agrada ao Senhor, pelo menos nos parâmetros que nós encontramos dentro da Bíblia Sagrada. E temos que orar por esses outros que estudam a Bíblia ou se dizem crentes, mas que muitas vezes estão tão distantes da Bíblia, que não sei nem se dá para enquadrar como igreja do Senhor Jesus. Não estou aqui para julgar o que é igreja e o que não é igreja, mas na prática a gente tem que fazer esse tipo de juízo, é óbvio, e nós temos que estar buscando ao Senhor de modo firme. Então, pregar o evangelho não onde Cristo já for anunciado. Se tem um local, um bairro, uma cidade cheio de igreja lá, mas em que entendemos que precisa de uma igreja mais firme, sólida e bíblica, então cabe sim plantar uma igreja naquela cidade. Agora, nós temos muita comunhão com os nossos irmãos das igrejas bíblicas, né? Lá do Seminário Instituto Bíblico Maranata, o Sibima. Então, se lá já tem uma igreja bíblica naquele bairro, por que nós vamos plantar uma igreja batista regular
do lado. Não tem o mínimo sentido, né? Então, não vamos fazer algo dessa forma. Mas o que Paulo estava ensinando estamos lançando as bases da igreja e eu jamais vou pregar o evangelho numa região onde Pedro está pregando, onde Tiago está pregando, Barnabé está pregando ou outros ali. A gente entende também que o ministério de Paulo, ele foi único. Eu acredito que nenhum outro missionário teve assim, tanta investidura, aplicação na expansão da pregação do evangelho. Não quer dizer que todos temos que ser como Paulo, nesse sentido. E ele diz isso lá em 1 Coríntios 3, verso 6. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Então tem um que planta, tem um que rega, edifica, alimenta, tem um que colhe, e é assim, a igreja vai desenvolvendo nesse sentido. Nem todos temos que ser iguais ao apóstolo Paulo. Ele também, nesse sentido, ele também diz em 1 Coríntios 3,10, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento, como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Então, ele lança o fundamento, é um missionário, plantou a igreja, missionário sai, vai plantar outra igreja, vem um pastor que vai cuidar daquele rebanho. Veja como cuida. Então, mais ou menos, essa é a dinâmica que nós vivemos até hoje. Voltando para Romanos 15, verso 21, antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele e compreendê-lo os que não tinham ouvido a seu respeito. Então, a ideia é pregar o evangelho para quem não ouviu ainda do Senhor Jesus. A Europa, em uma dada parte da história, se tornou um continente muito evangelizado. De lá vinham os missionários para a Índia, para a China e para as Américas, vieram da Europa. Hoje a Europa é um continente que precisa ser evangelizado. E talvez do Brasil saiam os missionários para a Europa, para o continente africano, para o continente asiático, e a igreja tem que enviar estes irmãos para ir lá levar o evangelho aos que ainda não ouviram a respeito do Senhor. E Romanos 15, 22. Essa foi a razão, porque também muitas vezes me senti impedido de visitá-los. Por que Paulo não foi antes lá em Roma? Por que ele manda essa carta? Porque ele trabalhava tanto, pregando o evangelho, plantando igrejas, fazendo discípulos de Jesus, que ele não teve tempo. Vida muito ocupada e corrida, e até difícil de entender uma vida dessa naquela época. Mas assim era a vida do apóstolo, como foi a vida do Senhor Jesus Cristo. Por isso ele não chegou até Roma. Manda essa carta, prepara todo o terreno para mostrar para a igreja. Vocês têm que investir em mim, porque eu quero ir lá na Espanha, onde ninguém foi, plantar uma igreja lá, e eu preciso de vocês. A igreja investe no missionário que conhece. Queremos conhecer os nossos missionários mais e mais, saber os sofrimentos que eles estão passando, orar por eles, ver como podemos ajudar. Se cada um adotar missionários mais especificamente, fica fácil de você saber mais sobre aquele missionário e compartilhar, para orarmos nos cultos de oração, para estarmos orando antes do culto aqui, voltarmos em breve às orações de missões, nas terças-feiras ou em outro dia, se Deus assim abençoar, e estarmos conhecendo-os mais e mais, orando e sustentando os nossos missionários. O missionário cativa a igreja para fazer missões, o missionário dá glórias a Deus pelo sucesso da obra, e ele edifica a igreja onde não há. E Paulo aqui, daqui para frente, fala só da obra missionária nessa epístola. Vamos orar a Deus para que nós compreendamos que a obra missionária está no cerne da igreja, é fundamental a uma igreja saudável. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela bênção de hoje. Obrigado porque o Senhor tem despertado irmãos para servir no ministério com as crianças e levá-las a conhecer mais o Senhor Jesus. Desperta a todos nós que somos pais a estarmos ensinando em nossas casas diariamente o evangelho do Senhor Jesus para os nossos filhos. Ajuda-nos, Pai amado, a termos essa disciplina, deixarmos de lado coisas que nos atrapalham para poder investir horas na educação dos nossos filhos. Também, ó Pai, te louvo pelo ministério do apóstolo que nos chama a atenção para sermos uma igreja que investe na obra missionária. É também uma expressão de amor, amor pelos povos perdidos. Estamos muito preocupados com a nossa própria vida, com as nossas coisas,
e esquecemos de investir naqueles que estão perdidos nos seus pecados. E Paulo cativa a igreja de Roma para que a igreja o envie. Senhor Deus, que o Senhor nos abençoe com teu Santo Espírito para termos os nossos corações ardendo pela obra missionária, para estarmos vibrando com a vida dos nossos missionários, orando por eles, amando-os, investindo na vida deles. Certamente veremos, curto, médio e longo prazo, as bênçãos do Senhor sobre esta igreja. É o que eu te oro e peço em nome de Jesus. Amém.